Fala galera, tranquilo, beleza? Bem-vindo à nossa terceira videoaula. Eu estou aqui com o nosso compilador online aberto. Eu vou remover essa primeira parte aqui, que não nos interessa por enquanto. Eu vou deixar essa linha, que eu vou explicar posteriormente o que ela significa. E aqui também eu não vou remover mais nada. Eu vou adicionar uma coisinha. Então eu vou vir aqui, ó, apertar Enter. Vou escrever int, tá? E vou escrever uma palavrinha qualquer. Eu vou chamar ela de variável. é, E tá bom. Ponto e vírgula. Pronto. Vamos executar só para ver se vai dar algum erro. Não deu. Beleza. Bora, então, começar a nossa videoaula. Então, a ideia é o seguinte. Nós vamos falar de uma coisa chamada variável. Quando algo é salvo na memória de um computador, esta região ela pode ser acessada a partir do nome desse local. E esse nome é o que a gente vai chamar de variável, tá? Deixa eu colocar. Estou olhando aqui com a linha. Isso, então, eu vou chamar de variável, beleza? Tá. Ou seja, a variável é como se fosse o endereço de uma casa, tipo, o endereço que você usa para acessar ali, para poder localizar uma residência de alguém, por exemplo. E as regras para a criação desses nomes de variáveis, elas são as seguintes. O nome das variáveis em si, elas devem começar com uma letra ou um sublinhado. Tá, então olhando aqui nesse nosso programinha, eu acabei de criar uma variável que chama variável, por falta de criatividade. Mas ela poderia ser qualquer coisa. Ela poderia, por exemplo, receber a idade de alguém. Então ela poderia se chamar idade. Então eu posso, inclusive, atribuir um valor para ela, com um sinal de igual. Tá? Então eu estou atribuindo. A idade de alguém é 15, por exemplo. Beleza. Então, eu acabei de dizer que existem regras para você criar essas variáveis. E você pode usar qualquer letra, e inclusive qualquer número, e até alguns símbolos. Porém, como regra, você não pode começar o nome de uma variável com o número 1, por exemplo. Você tem que começar com uma letra ou um underscore, um sublinhado, um underline. Beleza? Aí você pode. Beleza. Os nomes das variáveis elas devem conter letras, números e sublinhados. Eu falei símbolos, né? Na verdade, o único símbolo que ela pode conter é o underscore, é o sublinhado. Então, por exemplo, você pode escrever algo assim: idade, underscore, Danilo, por exemplo. Beleza? Ou idade 01, que é a idade da primeira pessoa registrada, sei lá, 02, né? Se eu executar aqui, vai funcionar, tranquilo, tá? Se eu começar com um número, será que vai funcionar? Às vezes, tem compiladores que eu acho que conseguem resolver o probleminha, né? Eu não sei se isso pode depender do programa que está executando essa linha de código, se ele faz alguma correção, mas em geral não funciona, tá bom? Que mais? Você não pode deixar espaços em branco. Então, idade, Danilo, vai dar errado, tá? Vai dar errado, beleza? Que mais? Os nomes das variáveis são é, case sensitive, ou seja, são sensíveis a letras maiúsculas. O que isso quer dizer? Se eu, por exemplo, eu escrever aqui, ó, Danilo e int, depois eu explico o que é int. Danilo em minúsculo e colocar 16, por exemplo, a gente não está nem conseguindo acessar o nome das variáveis, né? Você vê que não dá nenhum erro, beleza. Mas em si, você não consegue declarar a mesma variável duas vezes. Então, se eu fizer isso daqui, ó, ele vai dar erro. Isso quer dizer? Quer dizer que Danilo com maiúsculo é igual a Danilo com maiúsculo. Mas ele não deu erro aqui, por quê? Porque são coisas diferentes, tá? Então, toma muito cuidado com isso. Esse cara a gente chama isso de case sensitive, né? Ou sensível a letras maiúsculas. Então, Danilo em maiúsculo, Danilo em minúsculo é diferente. Vamos voltar para a idade aqui, ó. Legal. Além dessas regras básicas, existem algumas convenções comuns para nomear as variáveis em C, que podem ajudar a tornar o código mais legível e fácil de entender. Então, são algumas coisas combinadas, né? Não é um padrão, não é uma obrigação, tá? Não vai dar nenhum erro se você não seguir essas orientações, mas são recomendáveis, recomendável que você as siga. Quais são essas orientações? Então, usar o nome descritivo e significativo das variáveis, de modo que seja fácil entender o propósito da variável. Por exemplo, você vai salvar a idade de alguém, você não vai escrever assim, número inteiro.
Tipo, a variável idade é um número inteiro, mas que número inteiro é esse, né? Você pode, é melhor você fazer o quê? Colocar algo como idade, aluno. Aí já ficou melhor, né? Você quer a idade de um aluno, no banco de dados, eu sei que significa esse número, certo? Outra coisa, é recomendável que você utilize os nomes em camel case. O que que isso quer dizer? Todas as primeiras letras de uma palavra diferente, você vai iniciar ela, você vai colocar ela em maiúsculo. Então, quando você compõe várias palavras, por exemplo, idade, aluno, sala, sei lá, Newton, o nome da sala, tá? Então, o nome da sala de aula é Newton. Então, idade, aluno, sala, Newton. Você vai começar todas as palavras aqui, ó, com letra maiúscula. E exceto a primeira, tá vendo? Idade é minúsculo. Então, é uma convenção. Vai dar erro se eu fizer diferente? Não vai, tá? É, só para fazer uma comparação, nós estamos falando da linguagem C. É usual em linguagem C utilizarmos o camel case. Em Python, por exemplo, é usual eles colocarem um underscore, por exemplo, né? Algo assim, ó. Qual que é melhor? Tanto faz. Tanto faz. Eu recomendo você usar aquilo que é usual na linguagem, tá? Então, assim, é o recomendável, você já vai se habituando aí com o usual. Então, em linguagem C, é camel case. Evita abreviações desnecessárias ou ambíguas. Por exemplo, é, você, sei lá, vai abreviar a idade de alguém da seguinte forma. No lugar de você colocar a idade, é muito mais fácil você escrever ID, né? Tipo, de idade, abreviação de idade. Mas o que é ID? Será que é um ID? Será que é um identificador? Sabe? É mais interessante você não economizar na escrita, né? Não exagerar também, mas não economizar. Tipo, no sentido de ser o mais objetivo possível e escrever o suficiente para passar uma informação. Ao mesmo tempo que nomes curtos demais pode ser ruim, nomes longos demais também pode ser ruim, né? Mas, enfim, é questão de bom senso. É, a gente vai ver um pouco mais sobre variáveis, tipos de variáveis lá no futuro, tá? Tem variáveis globais e locais. É também comum, quando você trabalhar com variáveis globais, colocar nomes mais descritivos e locais menos descritivos. Mas, enfim, só estou passando essa recomendação por uma questão de, de informação mesmo, porque por hora nós não vamos ver a diferença entre esses tipos de variáveis, tá bom? Bom, então, como eu estava falando, em linguagem C, precisamos dizer qual o tipo de variável. Tá aqui, ó. Precisamos dizer que ela é inteira, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Ah, já tá no Art. Dá para ler, né? A gente precisa falar que ela é uma variável do tipo inteira, por exemplo. E o que que isso quer dizer? Em computação, todos os dados eles são armazenados em forma binária. Então, nós costumamos dizer que é em formato 0 ou 1. Cada informação dessa é chamada de bit. E cada 8 bits, nós temos um byte. E um exemplo. Se eu quiser gravar na memória um número que vai de menos 32.767 até 32.767, eu preciso reservar na memória do computador 8 não, desculpa, 16 bits ou 2 bytes. Tá? Então, eu preciso reservar um espacinho na memória do computador para poder caber esse número. Tá? Se eu colocar o número 1, o número 1 precisa de pouquíssimos bits. Mesmo assim, ele está num espaço reservado que cabem números que vão de menos 32.767 a mais 32.767. Isso é muito interessante porque você está compartimentando, você está fazendo uma espécie de planejamento do uso da memória. Isso faz todo sentido no mundo quando você está trabalhando com poucos recursos computacionais, como é o caso do Arduino, por exemplo. Tá? Então, por isso que é legal você utilizar uma linguagem fortemente tipada para trabalhar com microprocessadores, né? Com microcontroladores, na verdade, desculpa, né? Então, em linguagem C, nós precisamos
dizer qual tipo de dado que nós vamos salvar, antes mesmo de salvar esse dado, tá? Então, basicamente é isso, tá? Falando de linguagem de programação mais baixo nível, nós estamos falando de uma linguagem de programação que nos permite acessar e controlar a memória. Beleza? Ah, esqueci de falar uma última coisa. Voltando às regras de nomes de variáveis. Existem algumas palavras reservadas para a linguagem C. Como vocês veem aqui, ó, printf deve ser uma, int, main, include, print já falei, né? Printf, return. Então, você não pode usar palavras reservadas para dar nomes às variáveis. Por exemplo, eu não posso usar uma variável chamada main. Né? Será que vai dar certo? Deu. Deu, mas isso é uma questão do compilador. Quer ver? Vou tentar return. Já deu errado. Tá vendo? Porque eu estou usando uma palavra reservada para dar nome a uma variável. Não faça isso, tá? Por exemplo, float. Float é uma palavra reservada. Deu erro? Printf. Vai dar erro. Eu não sei por que o main não deu erro. Acho que é por ser uma função e eu não estou chamando ele aqui como função, tá? Então, acho que por isso que não deu erro. Mas não use, tá? Se a palavra é reservada, não use, vai gerar confusão. Beleza? Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, mas vai ser tudo nessa faixa, tá? 5 minutos aí no máximo. Espero eu. Valeu!